Então, maravilha. Então, hoje a gente começa o capítulo 26, onde nós vamos tratar, então, sobre corrente e resistência. Bom, até agora, né, nesses primeiros capítulos, a gente avançou, então, desde lei de Coulomb, campo elétrico, aí temos o lei de Gauss ali para calcular campo elétrico, aí continuamos com potencial elétrico, isso fechava a nossa primeira parte, aí a gente entrou com capacitância, que era um dispositivo que servia para armazenar carga, e agora a gente avança então para um outro conjunto de dispositivo e já começa a falar de cargas em movimento, que é então o resistor, né? E aí, consequentemente, com a sua resistência, e correntes, né? Que são cargas em movimento nos fios, nos condutores, tá? Nos correntes elétricas. Então, agora, na corrente elétrica, a gente, ao contrário da eletrostática, agora as cargas estão em movimento. Então, o capítulo 26, que é o que a gente vai apresentar aqui, ele fala, então, sobre corrente e resistência. Então, para começar, a gente começa definindo aqui 26.1. O que é corrente elétrica. Então, seção 26.1. Corrente elétrica. A gente falou já bem no começo do livro, ele fala brevemente o que vem a ser corrente elétrica, né, que é carga por unidade de tempo, mas aqui nós o fazemos de uma forma um pouco mais detalhada. Então, para que exista uma corrente elétrica, é necessário que exista um fluxo líquido de cargas. Então, por que eu falo em fluxo líquido? Porque num condutor, os elétrons estão livres, né? As suas velocidades nesse condutor, elas chegam até a 10 a sexta metros por segundo, mas as cargas, se você não colocar nenhuma diferença de potencial, elas se movimentam em todos os sentidos de forma aleatória. De forma que se você olhasse uma seção reta do fio e calcular o fluxo de carga numa certa direção, você vai ver que esse fluxo dá zero. Porque tem carga ainda não é da direita para a esquerda, tem carga ainda da esquerda para a direita. Quando você somar esses fluxos de carga todos aqui, você tem um fluxo líquido igual a zero. Então, as cargas estão lá, elas estão presentes, estão se movimentando, mas ainda assim você não tem corrente, porque a gente não tem ali uma predileção de direção, né? De forma que, na média, você tem um fluxo líquido de cargas igual a zero. Além disso, se você tiver a quantidade de cargas positivas e negativas fluindo, então, novamente, nós não temos um fluxo líquido de cargas e, consequentemente, a corrente é igual a zero. Então, se você pegar e ligar uma mangueira d'água, você vai ter ali moléculas de água atravessando. Essas moléculas têm prótons, elétrons, quer dizer, tem uma quantidade de carga que está sendo expelida ali pela sua mangueira, mas ainda assim o fluxo líquido de cargas é igual a zero, porque a quantidade de carga positiva e negativa que está fluindo pelo seu cano ali, ele é novamente, né, o fluxo líquido igual a zero. Muito bem. Quando o movimento dos elétrons é constante,
se nós temos elétrons se movendo todos a uma taxa constante, a gente diz que as correntes são ditas estacionárias. Então, corrente estacionária, que é o que a gente vai focar aqui, nós temos um movimento constante dos elétrons, tá? E aqui entenda movimento constante em média, tá? Então esses caras estão fluindo e estão atravessando ali, em média todos eles têm uma velocidade ali, né? Se você somar os moles e moles de elétrons, todos eles ali em conjunto eles têm uma velocidade constante. Então a nossa ideia aqui é ter um condutor. Esse condutor aqui, vamos desenhar um que tenha bitolas diferentes aqui, não importa, só para a gente exemplificar. Nesse condutor a gente coloca cargas em movimento, de forma então que a gente tem uma corrente. E a quantidade de elétrons, então, se essa corrente é estacionária, a quantidade de elétrons que passa por esse plano é igual à quantidade de elétrons que passa por esse plano, que é igual à quantidade de elétrons que passa por esse plano. Independente da bitola aqui do seu fio, se ele reduzir ou ampliar essas bitolas durante o trajeto como um todo, a quantidade de carga que passa aqui é igual à quantidade de carga que passa aqui, que é igual à quantidade de carga que passa aqui. Isso porque, caso contrário, haveria um acúmulo de cargas em alguma região, né? Ou perdas de cargas. Isso a gente sabe que não acontece. Então, se passa 10 coulombs aqui, aqui vai passar 10 coulombs e aqui vai passar 10 coulombs por unidade de tempo. Então, se uma carga passa por esses planos hipotéticos aqui, em um intervalo de tempo dt, então imagina que eu tenho dq atravessando em um tempo dt. Uma quantidade de carga infinitesimal atravessa esse circuito num tempo infinitesimal. E isso então nos define uma corrente I, que é a taxa com que essa corrente, com que essas cargas atravessam o meu sistema. Então, isso aqui é a minha definição de corrente elétrica. É carga por unidade de tempo. Naturalmente, se nós quiséssemos calcular a carga total que atravessa um certo plano por dado um intervalo de tempo t, o que nós fazemos aqui é, então, simplesmente por integração, a gente tem que dq é igual a I dt, de forma que se eu integrar isso aqui e aqui num certo tempo 0 a t, isso aqui me diz que a carga que atravessa o meu sistema, ou o meu condutor, nada mais é do que o produto da corrente vezes esse tempo. Naturalmente, essa corrente sendo estacionária. Então, no regime estacionário, a corrente é a mesma, como eu já enfatizei, seja aqui ou seja aqui. Qualquer um desses planos, a quantidade de carga que atravessa esse sistema por unidade de tempo é constante, tá certo? Então, nós temos uma corrente que é chamada de estacionária. E isso vale enfatizar porque a carga é conservada, né? Então, a quantidade de carga que adentra aqui é a mesma que sai aqui. Caso contrário, nós haveríamos perda ou acúmulo de carga em alguma parte desse condutor. Como não é o caso, né? A gente está falando de correntes estacionárias, então a quantidade de carga por unidade de tempo é a mesma. No sistema internacional,
A corrente, ela é mensurada em Coulomb por segundo. E isso aqui recebe o nome de ampere. Então, em homenagem ao nosso físico francês, a corrente ela é mensurada em ampere, que nada mais é do que o coulomb por segundo. O ampere ele faz parte daquelas 7 unidades fundamentais que descrevem todo o sistema internacional. Então, o ampere é a nossa medida de corrente. Bom, quando a corrente ela se divide em ramos, vamos supor que a gente tem esse caso aqui, ó, um fio para cá e esse fio se divide em 2, uma parte para cá e uma parte para cá, sendo que nós temos uma certa corrente I0 chegando aqui. Então o que isso diz? Isso diz que aqui nós temos uma quantidade de carga chegando por unidade de tempo. Essa carga aqui, visto que o condutor se divide em 2, elas também se dividem em 2 partes. De forma que nós temos aqui uma corrente I1 aqui e uma certa corrente I2 aqui. Quando nós temos, devido ao fato de nós termos uma conservação de carga, se nós tivermos, por exemplo, 10 coulombs por segundo chegando aqui, necessariamente esses 10 coulombs vão ter que se dividir entre essas 2 correntes. Então, por exemplo, pode ser que saia 7 coulombs por segundo aqui. Então, com certeza, nós vamos ter 3 coulombs por segundo no outro ramo. Isso porque nós temos, como nós dissemos, a conservação de carga. Ou seja, matematicamente dizendo, o I0 nada mais é do que a soma do I1 mais o I2. Isso aqui é fruto do que a gente chama da conservação da carga. Fruto da nossa conservação de carga. Vale enfatizar, e aqui é muito importante, preste atenção nisso, que a seta da corrente ela é desenhada no sentido em que portadores de cargas positivas se moveriam. Ou seja, a gente sabe que são os elétrons, de fato, que têm mobilidade, porque são eles que são livres, né, para trocar de átomo a átomo. Porém, o sentido da corrente ele é de tal maneira que aponta no movimento das cargas positivas como se elas estivessem se movimentando. Ou seja, se a minha corrente é nesse sentido, isso significa que meus elétrons eles estão se movimentando no sentido contrário. Então, os elétrons se movimentam em um sentido e a corrente é definida no sentido contrário. Mesmo que os portadores são as cargas negativas, a corrente, então, é no sentido oposto a esse fluxo de cargas negativas, apontando como se as cargas positivas se movimentassem. Então, isso é a nossa breve introdução ao que vem a ser corrente elétrica. Então, lembre-se, o fluxo de carga líquida é que importa, não basta ter fluxo de carga, né? As cargas elas podem estar se movimentando nos 2 sentidos da mesma maneira, isso me dá uma corrente zero, apesar de ter movimento e fluxo de cargas, o que importa é o fluxo líquido. E além disso, né, a gente define o que vem a ser corrente estacionária, que é o movimento, que é o caso, né, onde os movimentos dos elétrons eles são constantes. A corrente é definida como carga por unidade de tempo, de forma que nós podemos calcular a quantidade de carga que sai ou que atravessa um circuito por unidade de tempo, simplesmente por integração.
E, além disso, lembre-se que a carga se conserva, logo as correntes que se dividem, elas se somam, então, de tal maneira que, se eu tenho aqui 10 amperes, essa mais essa corrente necessariamente se somam 10 amperes também. Ok? Tem um teste 1, vamos dar uma olhada nele. Então tá aqui, ó, corrente e resistência. Tá aqui a definição de corrente elétrica, é o 26.2, eu pus 26.1, mas é o 26.2. Tá aqui, ó, definição, a quantidade de carga que atravessa o circuito por unidade de tempo, a unidade no sistema internacional, que é o nosso ampere, a conservação da carga e o sentido do corrente, tá? A seta da corrente é desenhada no sentido que os portadores de cargas positivos se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos e se movam no sentido oposto. Então aqui a figura do teste 1 nos pergunta o seguinte: a figura ao lado mostra parte de um circuito. Quais são o valor absoluto e o sentido da corrente I no fio da extremidade inferior direita, nesse fiozinho aqui, ó. Então a gente tem que fazer isso aqui levando em conta a conservação da carga. Então se aqui sobe 3 e aqui sobe 2, então nesse ramo aqui nós temos 5. Desses 5 que chegou aqui, ó, 3 foram aqui para cima, 2 para cá e 1 para cá. Ou seja, nós ainda temos 2 amperes que se somam com esse 4 para dar 6 amperes nesse sentido aqui à direita. Sim ou não? Me acompanharam? Ó, 5, porém 3 escapou aqui para cima. Então, se esses 3 escaparam para cima, então tem 2 ainda que continuou para cá. Somado com esses 4, nós temos 6 caminhando para a direita. Com esses 2 aqui que também estão se somando a esses 6, então nós temos aqui 8 amperes atravessando o filamento aqui de baixo. Sim ou não? Simplesmente conservação da carga. Ok? Perguntas? De boa? Muito bem. Uma outra grandeza de suma importância para a gente trabalhar também é o que a gente chama de densidade de corrente. Como o próprio nome diz, né, densidade é uma grandeza que é corrente por unidade de alguma coisa, né? Seja unidade de volume, seja unidade de área, seja unidade de comprimento. No caso aqui, a densidade de corrente é uma densidade por unidade de área. Então a pergunta é: qual é o fluxo de cargas através de uma seção reta de um condutor em um certo ponto do circuito? Então eu tenho aqui o meu circuito, o meu condutor, e o meu objetivo aqui é calcular a quantidade de carga, ou seja, ou melhor, o fluxo de carga através da seção reta de um condutor. Então aqui você veja que tem uma bitola aqui, né, nessa seção reta, e o nosso objetivo aqui é a quantidade de carga por unidade de área, que vai me dar um fluxo dessa corrente elétrica. Então, definimos assim o que a gente chama de densidade de corrente. E essa densidade de corrente é comumente definida por uma letra que a gente usa, que é o J. Tá? Então, quando você olhar esse J, você já associa ele a uma densidade de corrente. Veja que o J é uma grandeza vetorial
Então, o J, ele tem a mesma direção e sentido das cargas. Opa, mesmo sentido, vale enfatizar, da velocidade das cargas que constituem a corrente. Isso se as cargas forem positivas. Então, se você tiver um fluxo de cargas positivas, o J tem a mesma direção e sentido da velocidade dessas cargas. Caso contrário, se as cargas forem negativas, aí então o que eu tenho de fato é que o J tem sentido oposto à velocidade das cargas. Ou seja, tudo isso para dizer que o J ele aponta na direção e no sentido da corrente elétrica. Então, o J nada mais é do que minha densidade de carga, densidade de corrente, ou seja, corrente por área. De forma, então, que eu posso calcular minha corrente, dado a minha densidade de corrente, pela integral de J escalar com dA. E aqui o dA, a gente tem a mesma definição que a gente fazia para o causa do campo elétrico, né? Quando a gente fazia o uso da lei de Gauss, nosso elemento dA, ele aponta aí na perpendicular ao plano. Então, se eu tiver elétrons se movimentando para a direita, por exemplo, isso implica que a corrente é para a esquerda, assim como a minha densidade de corrente é um vetor que aponta também para a esquerda. Então, ele aponta no sentido das cargas positivas. Assim como o campo elétrico, a densidade de corrente, ela também pode ser representada por um conjunto de linhas que a gente chama de linhas de corrente. Então, se eu tenho aqui a minha bitola aqui do condutor, eu tenho aqui um certo plano A, eu tenho aqui um certo plano B. Então, eu tenho aqui definido aqui, ó, linhas de corrente atravessando aqui o meu sistema. Essas linhas de corrente também não se cruzam e definem aí o movimento das minhas cargas. Veja que, como a quantidade de carga se conserva, a corrente I é a mesma, tá? Ou seja, a quantidade de carga por unidade de tempo que adentra aqui é igual à quantidade de carga por unidade de tempo que sai aqui. Então, a corrente I é a mesma, I é a mesma, I é a mesma. Logo, a densidade de carga aqui, a densidade de carga em B é maior
que a densidade de carga em A. Pois não. A densidade de corrente, valeu. A densidade de corrente em B é maior que a densidade de corrente em A. A quantidade de carga também é maior, né? Quer dizer, desculpa, a densidade de carga também é maior. Mas aqui nós estamos tratando da densidade de corrente. A gente pode relacionar essa densidade de corrente com a velocidade dos portadores, tá? Então é possível, uma vez que eu tenha densidade de corrente, calcular a velocidade média aí dos seus portadores. Então, como é que eu deduzo a velocidade das cargas, dada que eu tenho uma densidade de carga de portadores? Então, ó, vamos pensar o seguinte caso. Então, aqui agora eu vou escrever, ó, determinando a velocidade dos portadores. Quando você escutar portadores, são os portadores de cargas. Então, eu vou pegar aqui ó, uma seção reta de um fio aqui. E eu estou colocando cargas positivas. E eu estou colocando essas cargas positivas com uma velocidade, então, que a gente chama de velocidade deriva, para a esquerda. Vamos supor que esse fio aqui, essa seção do fio tenha comprimento L. Então, veja. Vamos analisar. Tenho aqui, ó, cargas positivas se movimentando para a esquerda. Então, é como se eu tivesse um plano positivo aqui, repelindo essas cargas, de tal maneira que elas se movimentem para a esquerda. Então, se eu tenho um plano positivo, né, o equivalente a um plano positivo aqui, naturalmente, o meu campo elétrico é nessa direção. Além disso, a velocidade dos portadores é para a esquerda e os portadores são cargas positivas, então a minha densidade de carga também é para a esquerda, assim como a corrente também é para a esquerda. Se a gente tiver N portadores por unidade de volume, ou seja, eu estou te dando uma maneira de mensurar a quantidade de carga nesse pedaço, nessa seção, a gente consegue calcular toda a carga presente nesse espaço. Então, ó, N é número de portadores por unidade de volume. Se eu pegar o N e multiplicar pelo volume, eu tenho o número de portadores. Número absoluto de portadores. Se eu pegar essa grandeza aqui e multiplicar pela carga, ficaria a carga vezes o número de portadores. Se esse cara aqui tem uma área A, então o volume é A vezes L, ou seja, A vezes L. Isso aqui me dá, então, a carga total dentro desse volume de fio aqui.
Por quê? Esse aqui é carga por unidade de volume. Número de carga, número de portadores. Não é a quantidade de carga mensurada em coulomb. Não, esse é o número sem unidade. 10 cargas, 20 cargas, 50 cargas, 80 cargas. Não sei, é o número de portadores de carga. Se eu multiplico pelo volume, então, eu tenho o número total. O número total vezes a carga de cada portador me dá, então, a carga total. Agora, se a velocidade dos portadores, que é chamada aqui de velocidade de deriva, que é essa minha velocidade aqui, é VD, como está ali, o tempo para atravessar essa seção reta daqui até aqui, nada mais é do que T é igual ao comprimento pela velocidade. Lembre-se que o comprimento, né, o deslocamento é a velocidade vezes o tempo. Se eu pegar o deslocamento e dividir pela velocidade, eu tenho exatamente o tempo necessário para essas cargas entrarem aqui e saírem aqui. Ou seja, a partir do momento que uma carga adentrou aqui, ela vai levar exatamente esse tempo t para sair aqui. Se essa é a quantidade de cargas que nós temos dentro desse portador, então pensa comigo, ó. Eu coloco essa quantidade de carga nesse portador. Qual a quantidade de carga? Essa aqui. E aí eu espero essa quantidade de tempo. O que acontece? Todas essas cargas que estão aqui nesse volume vão sair exatamente nessa unidade de tempo. Novamente, ó, imagina que eu tenho aqui as minhas cargas aqui, ó. Quando o tempo for passando, essa quantidade de carga vai se movimentando, vai se movimentando, vai se movimentando. Quando o tempo puder t, toda essa quantidade de carga que está aqui, essa quantidade de carga Q, ela atravessou o meu pedaço aí de condutor, né? Seção de condutor. Ou seja, se eu quiser calcular a corrente, para poder calcular a densidade de corrente, a corrente é a carga por tempo, ou seja, a quantidade de carga por unidade de tempo vai me dar essa corrente. Isso implica, então, que minha corrente nada mais é do que N, E, A, L sobre L velocidade de deriva, o que implica, então, que minha corrente nada mais é do que N, E, A vezes a velocidade de deriva. Se eu quero a densidade de corrente é corrente por unidade de área. Isso aqui me dá a minha densidade de corrente. Ou seja, vou dividir pela área, a área vai embora com área. O que me diz, então, que a densidade de corrente nada mais é do que N, E vezes a velocidade de deriva. Esse resultado aqui também é importante. A densidade de corrente nada mais é do que a quantidade de carga que você tem por unidade de volume vezes a velocidade dos portadores. Veja que isso aqui me dá carga total por unidade de volume. Eu peguei o número de portadores que tinham por unidade de volume e multipliquei pela carga. Então isso me dá a quantidade de carga que eu tenho total por unidade de volume. Dado essa densidade de carga, que é a carga por unidade de volume, então
eu multiplico pela velocidade de deriva e isso me dá a densidade de corrente. Então, essa grandeza aqui, essa aqui, ela é chamada de densidade de cargas dos portadores. Naturalmente que NE é mensurado em coulomb por metro cúbico no sistema internacional. Para cargas positivas, a densidade de carga é positiva e, consequentemente, a densidade de corrente tem a mesma direção e sentido que a velocidade de deriva. Caso contrário, para portadores negativos, então, se esse número é negativo, isso implica que o J tem sentido contrário à velocidade. Então, na seção 26.3, a gente define aqui essa grandeza que é de suma importância, que é a densidade de corrente, que é a minha corrente por unidade de área. A corrente, a densidade de corrente é um vetor, é dado por ampere por metro quadrado, e ele, assim como a corrente, tem o sentido da velocidade dos portadores positivos. Se os portadores forem cargas negativas, o sentido de J é contrário ao dessa velocidade. Naturalmente que a gente consegue calcular a corrente dado a densidade de carga, uma vez que eu tenho a área, né, a seção desses portadores que estão atravessando. E a gente consegue determinar a velocidade dos portadores, dado a densidade de carga e a densidade de corrente. Se eu tiver a densidade de carga dos portadores e a densidade de corrente, eu consigo, então, calcular essa minha velocidade de deriva desses portadores. Vamos fazer mais um teste, o teste 2. Então, 26.3, ó, densidade de corrente. Densidade de corrente é um vetor. Carga é corrente por unidade de área, né? Então é ampere por metro quadrado. E dado que nós tenhamos a densidade de portadores, a gente consegue calcular a velocidade de deriva desses portadores, dessas cargas. Então o J ele pode ser escrito como sendo NE vezes a velocidade de deriva. Teste 2. A figura mostra elétrons de condução que se movem para a esquerda em um fio. Então, ó, os elétrons estão indo para a esquerda. Determine se o sentido das grandezas a seguir é para a esquerda ou para a direita. Então, corrente. Corrente, se as cargas são negativas e se movimentam para a esquerda, a corrente é para a direita. É para a direita. A densidade de corrente acompanha o sentido da própria corrente, porque como são cargas negativas, a velocidade é para a esquerda, logo o sentido da densidade de corrente também é para a direita. Finalmente, o campo elétrico no interior do fio, lembre-se que se essas cargas negativas estão se movimentando para a esquerda, eu posso pensar aqui como se tivesse um plano aqui carregado positivamente, atraindo essas cargas. Consequentemente, se o meu plano está à esquerda, um plano positivamente carregado,
o campo elétrico também aponta para a direita. A direção do campo elétrico, de fato, é a direção da densidade de corrente. Tá? Em todos os casos, o E aponta na direção de J, que aponta na direção da corrente elétrica propriamente dita. Beleza? Perguntas? Dito isso, a gente avança agora na definição de resistência e resistividade. Como a gente vai ver, dependendo do material, a gente pode ter mais ou menos facilidade de colocar essas cargas para se movimentar. Essa facilidade ou resistência ao movimento é que dá origem, então, a esse conceito aqui que a gente vai apresentar agora, que é o conceito de resistência e resistividade. Então, a seção 26.4 fala sobre resistência e resistividade. Então, quando a gente aplica uma diferença de potencial nas extremidades de barras idênticas, né? Mas de materiais diferentes, a corrente pode ser muito diferente. O que eu quero dizer? Quero dizer que se eu pegar aqui um pedacinho de cobre e pegar aqui um pedacinho de alumínio, idêntico, mesmo formato, mesma geometria, tudo certinho ali, só mudando o material que o conduz, que o produz. Se eu aplicar uma certa diferença de potencial aqui V e uma mesma diferença de potencial aqui V, o que a gente observa é que esse cara vai ter uma corrente I1, esse aqui vai ter uma corrente I2, e em geral, I1 é diferente de 2 se o material do condutor for diferente. Ambos são condutores, porém, as cargas podem ter mais facilidade de caminhar em um condutor do que no outro. Isso devido à própria composição molecular, etc., atômica desses materiais. Isso nos leva, então, a definir, né, essa grandeza aí, que é chamado de resistência, né? Então, a característica do material que determina essa diferença é a resistência. Então, isso ocorre pois os materiais possuem resistências diferentes. Bom, dito isso, é natural que a gente queira determinar, né, ou definir a resistência de um material. Né? A gente quer começar a catalogar, né? É sempre assim. Quando a gente descobre que tem uma coisa que depende do material, aí aparece meia dúzia de pessoas lá e começa a testar todo tipo de material. Testa um, testa... E aí começa a fazer uma tabela. Ah, o cobre é tanto, o alumínio é tanto, o ouro é tanto, e madeira é tanto, e o vidro é tanto. E o cara vai, né, começa a catalogar. Isso é útil, né? Porque você saber quanto um material consegue suportar uma corrente, dado uma diferença de potencial. Então, para a gente medir a resistência de um material, o que a gente faz? A gente aplica uma diferença de potencial entre essas duas extremidades do meu condutor e a gente calcula a corrente dado essa diferença de potencial. A razão V sobre I, volts por ampere, é o que a gente define como sendo R, que é a nossa resistência. Então a resistência, ela é razão do potencial por unidade de corrente.
Ou seja, no sistema internacional, isso aqui é o volt por ampere, volt, ampere, que a gente chama de ohm. Ohm. E a gente geralmente usa uma letra ômega para definir essa resistência do material. Ou seja, 1 ohm é 1 volt por ampere. Eu preciso colocar 1 volt para ter uma corrente de 1 ampere. Logo, a minha resistência é igual a 1. Propriedade muito importante da matéria. O quanto a gente consegue inferir de corrente dado uma certa diferença de potencial. Se você coloca propositalmente, né, um dispositivo ou um condutor cuja função é introduzir uma certa resistência, ou seja, eu quero propositalmente introduzir uma certa resistência, esse material ele recebe o nome de resistor, tá? A gente usa muito comumente, fala, pega resistência, mas na realidade é capacitância, capacitor, resistência, resistor. O dispositivo eletrônico ali que você coloca é o resistor ou o capacitor. O capacitor infere uma certa capacitância ou possui uma certa capacitância e a resistência ela é imposta por algum resistor. Se a gente escrever em termos da densidade de corrente e do campo elétrico, a gente pode definir o que a gente chama de resistividade. Resistividade. Então, uma outra grandeza, que agora não é mais escrita em termos de potencial e corrente, e sim em termos de campo elétrico e densidade de corrente, veja que isso aqui tem uma relação direta com o campo elétrico, esse aqui tem uma relação direta com a densidade de corrente. Então a gente pode escrever essa resistência, né, em termos do campo e da densidade de corrente. A gente chama de resistividade. Então a resistividade, enquanto esse aqui é minha resistência, a resistividade ela é definida com um ρ, que é igual, e aqui a gente põe em módulo do campo elétrico pelo módulo da densidade de corrente. Veja que aqui eu tenho volt por metro, como unidade, aqui eu tenho ampere por metro quadrado, e isso aqui me dá, então, que a resistividade ela é dita por ohm metro, se atentando que o ohm é volt por ampere. Então, ohm metro é uma medida de resistividade. Veja que a direção do campo elétrico, como eu já enfatizei agora há pouco, a direção e o sentido, ele é o mesmo da densidade de corrente. De forma que dessa relação aqui, eu consigo escrever, então, que o meu campo elétrico nada mais é do que a minha resistividade vezes a densidade de corrente. E isso agora, né, de forma vetorial. Isso aqui é um resultado muito importante. Você associa o campo elétrico à densidade de corrente. Você vai, mensura a corrente, divide pela unidade de área, você tem a densidade de corrente, isso te dá o campo elétrico. Basta você ter a resistividade desse material.
Naturalmente, né, que essa resistividade ela é calculada antes, né? Então você tem uma tabela, mas uma vez que eu tenho a resistividade do material e a corrente, eu sei te dizer o campo elétrico. Da mesma maneira, se você me der a corrente e a resistência, eu consigo te dizer qual é a diferença de potencial. Resistência, corrente me dá DDP, resistividade e a densidade de corrente me dá o campo elétrico. Essa expressão ainda, ela é muito mais comum, escrita em termos da condutividade. A condutividade nada mais é do que o inverso da resistividade, e a gente usa a letra sigma para defini-la. Ou seja, Rho é igual a 1 sobre sigma. Se eu colocar aqui 1 sobre sigma, eu consigo escrever, então, que minha densidade de corrente é igual a sigma E. Outro resultado de suma importância. Então, veja, ó, a gente começa com a resistência, e a resistência é definida pela razão entre potencial e corrente. Por quê? Porque a ideia era essa mesma, a gente queria saber, dado uma DDP, qual a corrente que eu consigo. Aí se eu trocar o material, qual a corrente que eu consigo? Então essa razão, ela fornece, né, uma ideia então de potencial por corrente. Quanto de potencial eu preciso para ter uma certa corrente e vice-versa. Qual é a corrente, né, para ter um certo... Aliás, qual é a corrente imposta por um certo potencial? A gente pode fazer o mesmo em termos do campo elétrico e da densidade de corrente, de forma que a gente aparece aqui com duas expressões que relacionam o campo com a corrente, ou melhor, com a densidade de corrente. Agora, a gente vai relacionar as coisas, né? A gente quer relacionar a minha resistência com a minha resistividade. Como é que fica isso? Bom, para a gente fazer essa conta, vocês vão ver que não é muito difícil, mas vale a pena antes a gente perguntar por que a gente às vezes fala de resistividade e por que a gente fala às vezes de resistência, né? O que tem de diferente a resistividade da resistência? Então, presta atenção. A resistividade, presta atenção que isso é importante. Qual que é a diferença de resistividade e resistência? A resistividade ela é importante porque ela é uma característica, é uma propriedade do material. Propriedade do material. O que isso quer dizer? Quer dizer que se for um condutor feito de cobre, a resistividade é X. Se for de ouro, é Y. Só depende do material. A resistência, por sua vez, ela vai depender do dispositivo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ela vai depender da própria geometria do material. Ou seja, se eu pegar esse material aqui e eu dobrar ele de tamanho, a minha resistência, ela muda. Mas a minha resistividade não. Porque a resistividade, ela é intrínseca, é uma propriedade da matéria. Se é cobre, se é ouro, se é alumínio. Enquanto que a resistência, ela é uma propriedade que envolve o próprio material. Quer dizer, enquanto a resistência envolve o próprio dispositivo. Então, a resistência depende do dispositivo, enquanto a resistividade
é uma propriedade intrínseca do meu material. Ficou claro a diferença? Sim? Resistência vai depender da bitola, se é mais fino, se é mais grosso, do comprimento, do fio, se é menor, maior. Resistividade não. Resistividade é o quê? É cobre? Resistividade é tanto. É ouro? A resistividade é tanto. É alumínio? A resistividade é tanto. Não importa se é 1 metro, 2 metros, não vem ao caso. A resistividade, ela depende única e exclusivamente do material, enquanto a resistência é uma propriedade do dispositivo. Então, dito isso, para enfatizar, agora a gente vai relacionar a nossa resistência com a resistividade. Para isso, a gente vai supor aqui, tá, que as linhas de corrente são uniformes, o campo elétrico e a densidade de corrente são iguais em todo o espaço, então a gente está considerando o caso mais constante, ali, mais uniforme possível. Então, nesse caso, se você se atentar, né, lembre-se que a relação do potencial e do campo é dado pela distância, ou seja, o E pode ser escrito como ddP por unidade de comprimento. A gente já viu isso no passado próximo. E visto que a densidade de corrente é a corrente por unidade de área, aqui tudo deveria estar em integração, né? Mas como eu estou supondo tudo constante, tudo uniforme, sem variações, então eu tiro as integrais. Mas, a grosso modo, né, eu tiro as integrais, mas nas peculiaridades, ali, de forma rigorosa, a gente teria integrais aqui definido. Lembre-se, né, que ΔV, não é isso? É igual a menos a integral de E escalar dl. E a gente tem que I é igual à integral de JdA. É dessas duas grandezas, dessas duas relações, que a gente tira isso e isso. Aí fica fácil, porque a minha resistividade é a razão do campo pela densidade, ou seja, a minha resistividade nada mais é do que V sobre L, que é o meu campo, dividido por I sobre A. Isso pode ser escrito, então, reorganizando como V sobre L vezes A sobre I. Mais V sobre I é a resistência, aqui apareceu um V sobre I, logo, isso aqui pode ser escrito como resistência vezes a área dividido por L. Ou seja, daqui eu tiro que minha resistência nada mais é do que L sobre A vezes ρ. Veja que a resistividade depende do material, o que implica que quanto mais comprido for esse material, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência. O comprimento, né, não é tão difícil de você imaginar, né? Quanto mais comprido for um dispositivo, mais difícil vai ser para esses elétrons atravessarem, ou esses portadores atravessarem esse material. Se ele for curto, ele já atravessa e vai embora. Então a resistência é proporcional ao comprimento. Da mesma forma, quanto maior a bitola, né, do meu fio, mais facilidade eu consigo passar uma certa quantidade de carga. Passar 10 coulombs numa bitola de 10 centímetros é muito mais fácil do que passar 10 coulombs numa bitola de 1 centímetro. Né? 10 coulombs por unidade de tempo, pensando em corrente. Então, quanto menor a área, maior a minha resistência. Quanto maior o comprimento, maior a minha resistência. Ok? Isso aí é, de certa maneira, espero que intuitivo. Vale enfatizar também mais um resultado, que é
a variação da resistividade com a temperatura. Então, apesar da minha resistividade ela ser intrínseca do dispositivo, ela pode variar e vai variar com a temperatura. Então, se você tiver um condutor em alta temperatura, o que acontece? Os elétrons eles começam a ficar muito agitados, né? Estão ali borbulhando, ali, fervendo ali em alta temperatura. Quando você coloca uma diferença de potencial, é muito difícil, muito mais difícil você alinhá-los para poder impor uma corrente. Porque eles estão todos agitados ali, extremamente agitados, e aí você vai tentar empurrar os caras numa direção privilegiada, eles estão ali resistentes a esse movimento. Se por acaso você diminui a temperatura e deixa todo mundo quietinho, parado, vai lá, joga lá próximo do 0 Kelvin, lá todo mundo estagnado, aí quando você aplica DVDP, né, as coisas costumam fluir. É muito mais fácil você inferir uma corrente quando você está abaixo da temperatura. Você simplesmente tranquiliza todos os elétrons, para todo mundo, e aí na hora que tiver todo mundo paradinho, quietinho, você vai e manda uma DDP, e isso faz com que eles fluam muito mais facilmente. Tá certo? Faz sentido também, né? Então a pergunta é, como é que a resistividade varia com a temperatura? A primeira informação aqui é que vocês saibam disso. A resistividade de um material varia com a temperatura. Isso, intuitivamente, dá para se perceber. Essa relação entre a temperatura e a resistividade, pelo menos nos metais em geral, ela é quase linear. Quase linear, tá? De forma que uma fórmula empírica, ou seja, uma fórmula que foi obtida em laboratório, é a seguinte. Então, resistividade e temperatura. De forma, então, que uma fórmula empírica é o seguinte: ρ menos ρ0, ou seja, a variação da minha resistividade, ela é igual o próprio ρ0 vezes um coeficiente alfa, que é chamado coeficiente de temperatura da resistividade. E aqui entra a diferença T menos T0. Então eu tenho uma temperatura T0 de referência. Para essa temperatura T0, eu tenho um certo ρ0. Se eu pego e vario de T0 para um T, eu tenho uma variação de temperatura. A variação da resistividade, ela é proporcional a essa variação de temperatura. Ela nada mais é do que a resistividade a T0 vezes o meu coeficiente de temperatura. Coeficiente de temperatura da resistividade vezes o meu delta T. Então, essa é minha relação entre resistividade e temperatura. Vamos só para a apostila para a gente ver, então, ó. Tá aqui, ó, resistência e resistividade. Então, tá aqui a nossa definição de resistência. Resistência é volt por ampere, diferença de potencial por corrente. Isso define o que vem a ser resistência.
volt por ampere, também conhecido como ohm. É uma unidade especial aí, que é o meu ohm. A gente também define a resistividade, Rho, e essa resistividade ela é de um material. Essa informação é importante, tá, gente? Saber a diferença entre resistência e resistividade é crucial, velho. Resistência depende do dispositivo, depende da área, depende do comprimento. Resistividade é uma grandeza típica, própria do material em si. Então, a resistividade é dado pelo campo por densidade de corrente, de forma, então, que eu consigo relacionar o campo com a densidade de corrente em termos da resistividade. Aqui a gente tem uma tabela, ó, só para a gente ter uma ideia, ó, a resistividade e a resistividade Rho está aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 8, 1,9 vezes 10 a menos 8, 2,35 vezes 10 a menos 8. E aqui estão os coeficientes de temperatura, tá? O meu alfa aqui para poder relacionar as resistividades dependendo da temperatura em questão. Veja que condutores, prata, cobre, ouro, alumínio, manganês, tungstênio, ferro, platina, tem aqui, ó, a resistividade muito, muito pequena, tá vendo? É da ordem 10 a menos 8, 10 a menos 8. Quando você vai para semicondutores, você já está aí chegando a 10 a menos 4, 10 a menos 3, o silício puro é 10 a terceira. E quando você vai para isolantes, ó, você está falando em resistividade, 10 a décima, 10 a 14, 10 a 16. Então isso dá uma ideia de quanto varia essa resistividade, né? Ou seja, como é difícil você impor ali uma corrente num vidro, né? Porque a resistividade é enorme, né? O negócio é absurdamente grande. Ok? Vale enfatizar também uma coisa importante, ó. Isso é muito importante. Eu falei também nas aulas iniciais, talvez você não se lembre, mas olha, o coeficiente de temperatura de um condutor, eles são todos positivos. Ou seja, fica mais difícil você impor uma corrente à medida que você aumenta a temperatura. Agora, se você olhar o semicondutor, você está vendo que ele tem um coeficiente negativo. O que quer dizer? Quer dizer que o semicondutor ele conduz mais à medida que você aumenta a temperatura. E por que isso acontece? Porque no semicondutor, se vocês lembrarem daquelas ideias de banda de valência e banda de condução, nos condutores, a banda de valência e a banda de condução, elas estão sobrepostas. Então, os elétrons eles já estão na banda de condução. Já está todo mundo lá. Eles já estão até se movimentando, só que eles se movimentam de forma aleatória, né? De forma que a corrente média é zero. Se você coloca uma DDP, você já tem a corrente. Se a temperatura aumenta, esses caras ficam muito agitados e aí você tem mais dificuldade em impor uma corrente. Mas por que isso não acontece no semicondutor? No semicondutor, existe uma diferença, um gap entre a banda de condução e a banda de valência. Na verdade, a banda de condução está aqui e a banda de valência está aqui. E isso faz com que a quantidade de elétrons que estão na banda de condução, em geral, é um número pequeno. Se você começa a aumentar a temperatura, o que você acaba fazendo é tirando elétrons da banda de valência e jogando na banda de condução. Porque eles começam a ter energia suficiente para atravessar esse gap. Coisa que no condutor não existe, porque no condutor eles já estão na banda de valência e na banda de condução, porque elas estão sobrepostas. No semicondutor elas têm um espaçamento. Então a temperatura, nesse caso, o espaçamento não é tão grande quanto no isolante,
No isolante você tem uma diferença de energia enorme. Então, por mais que aumente a temperatura não dá conta de jogar um elétron da banda de valência na banda de condução, num isolante. Mas num semicondutor, sim, porque o semicondutor é exatamente isso. Essas bandas estão muito próximas. Então, a própria energia térmica ela é suficiente para colocar os elétrons na banda de condução. E isso faz com que o número de portadores na banda de condução seja maior e, consequentemente, então, uma DDP ela consegue inferir mais corrente, por mais que esses caras estejam agitados, mais agitados. Porém, em contrapartida, tem mais elétrons na banda de condução. Então, você perde por eles estarem agitados, mas como você está populando a banda de condução, no caso do semicondutor, isso faz com que a temperatura ela torne mais propício à imposição de uma corrente. Tá claro? Aí aqui, ó, cálculo da resistência a partir da resistividade, está aqui. Esse resultado também é muito importante, porque nos mostra aqui, né, que ó, a resistência depende do comprimento e é inversamente proporcional à área. E além disso, está aqui, ó, uma relação quase linear. Você vê que tem uma curvinha, tem uma barriga aqui, mas é uma relação quase linear entre a diferença de temperatura e a resistividade, a diferença de resistividade. Para concluir, vamos fazer o teste 3 aqui, ó. A figura ao lado mostra 3 condutores cilíndricos de cobre, com respectivos valores de comprimento e da área da seção reta. Então, vou até puxar aqui, ó. O cobre é o material. Se o material é cobre, não importa a área, não importa o comprimento, não importa nada disso. A resistividade é a mesma. A resistividade só depende do material, não depende do dispositivo. Coloque os condutores na ordem da corrente que os atravessa, quando a mesma diferença de potencial é aplicado às extremidades, começando pela maior. Bom, a diferença de potencial é a mesma. Lembre-se que diferença de potencial é o produto da resistência pela corrente. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Claro? O próprio nome já diz, né? Uma resistência à corrente. Quanto maior essa resistência, maior a minha corrente. Menor a minha corrente. Então, ó, se a área é A e o comprimento é L, aqui eu tenho L sobre A. Se eu tenho 1,5 L, ou seja, 1,5 L aqui, e divido por A sobre 2, então eu vou ter 3 L sobre A nesse caso aqui. Então um é L sobre A e o outro deu 3 L sobre A. Ou seja, em B é muito maior do que em A. Em B é muito maior, porque além de aumentar o comprimento, eu diminuí a área. Diminuir a área aumenta a resistência. Aumentar o comprimento aumenta a resistência também. Então, nesse caso aqui, a resistência ficou 3 vezes maior do que no caso A. Por sua vez, nesse aqui, se eu tenho L sobre 2 e A sobre 2, então aqui aparece L sobre 2, o A sobre 2, o 2 cancela. Esse cara aqui também vai ter uma resistência que é dado por L sobre A. Basta você fazer a conta, L sobre 2, A sobre 2, o 2 vai acabar cancelando quando pegar a razão aqui, L sobre A. Ou seja, a resistência do A é igual à resistência do C e a do B é muito maior que a de A e C. Logo, dado uma mesma diferença de potencial, a corrente em B vai ser menor do que a corrente em A e em C, que são as mesmas.